Nos dias de hoje, Cabo Frio é um grande centro turístico, em que pessoas do mundo inteiro apreciam a grande beleza natural que o local oferece, como exemplo, as belíssimas praias. Porém, como que tudo isso começou? A região de Cabo Frio foi descoberta em 1503 pelo navegador florentino Américo Vespúcio. Na época, ele vinha sofrendo ataques de piratas franceses e holandeses, que tinham um interesse crucial na exploração do pau-brasil. Anos depois, em 1575, o governador do Rio de Janeiro da época, Antônio Salema, organizou um exército de portugueses e índios catequizados para acabar com o domínio francês que vinha durando anos em Cabo Frio. Esta guerra, denominada Guerra de Cabo Frio, devolveu a supremacia portuguesa à cidade. Porém, ao final da Guerra de Cabo Frio, os portugueses voltaram para o Rio de Janeiro. No entanto, a região voltou a ser fonte de contrabando dos franceses, holandeses e ingleses. Somente em 1615 tivemos a fundação da cidade de Cabo Frio. O primeiro governador de Cabo Frio foi Estevão Gomes, que era um rico fazendeiro e comerciante de escravos. Gomes era considerado capaz e corajoso, por isso foi escolhido para ocupar o cargo. Tinha a grande missão principal de evitar o contrabando e invasões estrangeiras, evitando conflitos futuros. Para isto, ergueu o Forte de São Mateus, que foi concluído em 1620. Além disso, durante anos, a Real do Cabo pertencia a Cabo Frio, sendo assim seu principal distrito. Porém, após muitos anos, no dia 13 de maio de 1985, a cidade teve sua emancipação assinada por Leonel de Moura Brizola, que era governador do estado do Rio de Janeiro na época. No dia 15 de novembro do mesmo ano, foi eleito o primeiro prefeito, Renato Viana. Hoje, o município de Arraial do Cabo compreende diversos distritos, dentre eles Monte Alto, Sabiá, Novo Arraial e Pernambuca. A economia de Cabo Frio é sustentada por dois grandes pilares que movem a cidade: o turismo e os royalties provenientes do petróleo. Essas duas atividades econômicas são responsáveis por empregar a maioria da população na cidade e por movimentar a economia local. O turismo em Cabo Frio é de suma importância para a cidade, tendo seu foco nas visitas às praias da região e passeios de barco para ilhas próximas. Os picos de visitações são nos meses de dezembro e janeiro, na estação do verão, onde muitos turistas vão passar o ano novo na cidade, que promove shows e grandes eventos para atrair esse público. Outro pilar de Cabo Frio, os royalties de petróleo têm muita importância na economia local. A verba milionária repassada para a cidade é quem financia boa parte dos serviços essenciais, como saúde e educação, por exemplo. Entretanto, esse dinheiro que deveria ser investido nessas áreas não tem chegado ao seu destino. A população local diz que o investimento que deveria ter acontecido para essa verba não aconteceu na realidade. Além desse desvio de dinheiro de suas áreas destinadas, Cabo Frio também sofreu com a diminuição do valor desses royalties nos últimos anos. Essa diminuição, inclusive, foi o que motivou uma briga entre a cidade de Búzios e a cidade de Cabo Frio por um bairro, já que aquela cidade que o possuísse teria um repasse maior de verba. O município de Cabo Frio apresenta uma população de aproximadamente 209 mil pessoas, com uma densidade demográfica de 403 habitantes por quilômetro quadrado. A renda de Cabo Frio é baseada principalmente nos lucros ganhos com os royalties do petróleo e no turismo. O município se consolidou como uma importante parte da rota de turismo fluminense, sendo o principal destino da chamada Costa do Sol. A partir dos anos 90, a cidade impulsionou sua produção de moda praia. Hoje, Cabo Frio é o principal polo produtor de moda praia do país, com exportação para vários centros internacionais. Na década de 1980, a descoberta e exploração de petróleo na chamada Bacia de Campos abriu nova frente de desenvolvimento regional. Os poços são responsáveis pelo pagamento de substanciais recursos dos royalties aos cofres do município, que impulsionaram o desenvolvimento e a urbanização da cidade a partir de 1990. Arraial do Cabo é um município menor do Cabo Frio, com uma população de aproximadamente 28 mil habitantes e com uma densidade demográfica de 189 habitantes por quilômetro quadrado. A cidade é uma vila de pescadores, já que cerca de 60% da sua população vive da pesca. Na primeira metade do século XX, em 1943, com a implantação da Companhia Nacional de Álcali, que a economia local foi impulsionada. A fábrica produzia barrilha, matéria-prima para a fabricação de vidros. A oferta de emprego aumentou, a mão de obra qualificada da unidade de Álcali
no Rio Grande do Norte foi trazida para a cidade e as ofertas de emprego acabaram trazendo os trabalhadores de outras regiões. Isso contribuiu para a consolidação e para o crescimento da cidade. O município é conhecido como a capital do mergulho. As praias de águas transparentes e a areia muito branca tornam sua costa um dos locais brasileiros mais propícios para a pesca marina e mergulho, o que atrai milhares de turistas para a cidade todos os anos. O Tribunal de Contas do Rio de Janeiro fez um relatório para avaliar como está a educação nos primeiros anos de ensino, creches, pré-escolas e no ensino fundamental até o 5º ano. Dos 91 municípios do estado, sem contar a capital, 80 participaram da pesquisa do TCE, Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Na região dos lagos, Cabo Frio foi a cidade com o pior resultado, ficando em último lugar. A avaliação foi apresentada dia 13 de junho de 2018, durante o evento Melhoria da Gestão Pública, um olhar para a educação municipal, pelo Índice de Efetividade da Gestão Municipal, que avalia a educação fluminense. Segundo o secretário da pasta, Alexandre Teixeira, comparando os dados apresentados no relatório com as efetivas ações do governo de janeiro de 2017 até o momento, fizeram com que o município de Cabo Frio possuísse avanços significativos na área de educação. Desde então, a rede municipal vem passando por um processo de reestruturação contemplando áreas sensíveis como infraestrutura, recursos humanos e política pedagógica. Apesar dessas melhores, o município de Cabo Frio continua tendo a pior escolarização básica na região dos lagos. Utilizando dados fornecidos pelo IBGE de 2010, as proporções de crianças e jovens frequentando ou tendo completado determinados ciclos indica a situação da educação entre a população em idade escolar no estado e compõe o IDHM. Em Cabo Frio, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola é de 94,81%. No mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental é de 79,87%. A proporção de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo é de 51,32%, e a proporção de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo é de apenas 37,39%. Entre 1991 e 2010, essas proporções aumentaram, respectivamente, em 43,3% percentuais, 40,90 pontos percentuais, 34,43 pontos percentuais e 24,44 pontos percentuais. Em 2010, 78,10% da população de 6 a 17 anos do município estavam cursando o ensino básico regular, com até 2 anos de defasagem e idade séria. Em 2000, eram 73,36% e em 1991, 65,95%. A cidade de Cabo Frio cresceu muito, principalmente após a descoberta do pré-sal na Bacia de Campos. A cada dia, um novo empreendimento, principalmente voltado para o setor imobiliário, é lançado. Tais empreendimentos ajudam a movimentar a economia da cidade e melhorar a sua infraestrutura. A cidade oferece toda a infraestrutura de uma grande capital. Possui um aeroporto internacional, hotéis de alto padrão, um excelente comércio, boas escolas e universidades, etc. Muitos turistas, que foram só a passeio, ficaram tão maravilhados com tudo que a cidade oferecia que resolveram viver lá. A cidade procura se apresentar como a melhor opção de turismo da região, com suas praias, organização, limpeza das ruas, natureza privilegiada. Qualidade de vida é incontestável. Apesar de ser conhecida por suas praias de areia clara e água límpida, a qualidade ambiental da região vem piorando muito nos últimos anos, muito em função da atividade turística, da urbanização e da retirada de petróleo. A Praia do Peró, por exemplo, uma vez condecorada pela Fundação para a Educação Ambiental, com o selo internacional de sustentabilidade e qualidade ambiental, foi atingida por pelotas de óleo decorrente de um vazamento de petróleo na Baía do Campos, o que fez com que a instituição retirasse essa verificação. Outro exemplo é a Lagoa de Araruama, conhecida por sua beleza cênica e recursos naturais, fatores que permitiram a expansão econômica da região. A atividade turística e a especulação imobiliária foram determinantes para o desenvolvimento urbano dos municípios adjacentes nas últimas décadas. No entanto, ao longo dos últimos anos, o desequilíbrio do desenvolvimento sustentável da região prejudicou a saúde do corpo hídrico. A elevada taxa de introdução artificial de água doce e
de efluentes domésticos e industriais, sem o tratamento adequado, sobrecarregou o sistema lagunar, prejudicando assim toda a economia e os ecossistemas da região. Os royalties do petróleo são tributos pagos pelas empresas produtoras baseados no percentual da produção onshore ou offshore, destinados à União, Estados e municípios. A maior produção de petróleo no Brasil está localizada na costa do estado do Rio de Janeiro. Os valores destinados a cada município ou estado são calculados pela ANP, e a definição de qual município deverá receber os royalties de um determinado campo de petróleo se baseia na latitude, longitude do campo produtor e a localização do município. Por causa dessas quantias tão atraentes para as cidades, tem havido disputas por bairros localizados nas regiões fronteiriças entre municípios, pois quem tiver a gerência desse bairro pode representar alguns milhões de reais a mais de royalties no seu orçamento. Esse dinheiro, que teoricamente entra fácil, acaba influenciando essas cidades a concentrarem atenção e esforços para a indústria de petróleo, em detrimento de outras atividades econômicas de cada município. Esse tipo de comportamento é conhecido como a maldição do petróleo, onde as cidades priorizam a indústria do petróleo e esquecem de preservar as outras fontes de receita, se tornando cada vez mais refém dos royalties. Como se sabe, o petróleo é um recurso finito, e quando ocorre uma crise internacional do petróleo, essas cidades sofrem fortemente com a perda de receita. Há alguns casos reais no mundo que cidades ricas viraram cidades fantasmas em questão de 3 ou 4 décadas, pois não se prepararam para o fim da abundância de recursos vindos do ouro preto. O ideal é que estas cidades continuem a estimular iniciativas que possam trazer receitas, evitando assim a dependência dos royalties do petróleo para fechar suas contas. O dinheiro dos royalties deveria ser direcionado para grandes investimentos e também para um fundo emergencial que seria utilizado em caso de incidente, isto é, um acidente ambiental. Cidades localizadas na região dos lagos no norte fluminense, como Cabo Frio e Arraial do Cabo, têm tido um desenvolvimento maior devido ao crescimento da produção e, consequentemente, do pagamento dos royalties. Esses valores vindos dos royalties têm aumentado de importância na economia dessas cidades, tornando esse tipo de receita fundamental para o equilíbrio das finanças destas. Com a descoberta de gigantescas reservas de petróleo no litoral fluminense, a arrecadação desses municípios cresceu vertiginosamente, gerando riquezas, mas também trazendo problemas sociais, como o crescimento desordenado das cidades. Após o conteúdo dito, nós fomos a Cabo Frio e fizemos uma pesquisa em campo com os moradores de Cabo Frio. Passaremos agora às entrevistas realizadas. Qual a sua opinião sobre a atual gestão aqui de Cabo Frio do prefeito? Péssima, porque eu acho assim, Marquinhos Mendes, eu sei que todos são corruptos, tá? Porque não tem ninguém corrupto. Aqui eu não falei corrupção, dizem que ela ia correr, tá pra vir aí novamente, com um custo de mais de quase 2 milhões pra fazer a campanha dele. Eu acho uma loucura as pessoas, por isso que a corrupção no nosso país nunca muda, porque isso tudo, essa dinheirama toda, ela é em cima da corrupção, porque isso é uma compra de voto. Ele veio com essa dinheirama toda pra comprar voto, que nem o atual prefeito nosso. Ele quis tanto tirar Marquinhos Mendes, apesar que ele também é um corrupto, mas ele é um corrupto que fazia pelo menos as coisas, entendeu? Esse agora tá na corrupção e não faz nada. A situação dos serviços está piorando. Totalmente. É lixo, é buraco, as árvores são podadas em épocas que não deveriam ser podadas, aí as árvores morrem. Então, uma série de coisas, tá tudo errado. Na outra temporada, quando vem muitos turistas, você acha que a cidade vem aguentando a demanda de turistas, serviços? Olha só, o turismo é diferente. Cabo Frio não tem mais turismo. Aliás, Cabo Frio já teve turista em 82, 78, 76. Agora o turismo é uma farofada, né? Eu acho que todo mundo tem direito de ir, enfim. Nossa cidade é linda, maravilhosa, porque a nossa cidade é linda e maravilhosa. Ela só é mal administrada. O turismo ele tem que ter, mas a gente tem que, o governo tem que saber fazer um turismo de qualidade. Porque se o turismo for bom de qualidade, nada fecha. Você vê que eu acho que por mês fecha mais de 10 estabelecimentos em Cabo Frio. Porque restaurantes bons é precário, não tem em Cabo Frio, o turismo é precário, entendeu? As pessoas trabalham em relação ao turismo, tudo que é verba que vem para o turismo em Cabo Frio, eu acho que é tudo desviado, porque a gente não vê melhora nenhuma em turismo. Você tem que ver o turista atualmente de Cabo Frio, eles estão na praia, eles pedem quentinha de R$10, entendeu? Então é bem complicado, nosso turismo em Cabo Frio está caótico. Em relação ao Macaé, que vivia quase exclusivamente dos royalties do petróleo, você acha que Cabo Frio está melhor ou pior que Macaé de situação? Nossa, tudo Macaé, eu acho que estão todos englobados no mesmo sistema da corrupção.